Boa noite, meus caros amigos e amigas que acompanham a nossa live aos sábados, onde eu faço uma reflexão sobre a liturgia do domingo. Uma vez que a liturgia do domingo é muito rica e ela sempre tem um sentido assim bastante profundo, então eu gosto de fazer essa live para poder aprofundar um pouco mais, porque como eu disse já outras vezes, o sacerdote na missa não tem tanto tempo para aprofundar na reflexão. Hoje nós estamos no 15º domingo do tempo comum e a igreja coloca para nós uma liturgia toda centrada na lei de Deus, né? E na aliança que Deus fez com o povo desde o Antigo Testamento e renovou essa aliança no Novo Testamento com Jesus Cristo. Então, nessa liturgia de hoje vai aparecer exatamente essa conexão, né, da aliança do Antigo Testamento, que Deus faz através da sua lei, e com Jesus Cristo, que vai aparecer na carta de São Paulo aos Colossenses. Bom, temos três leituras: a leitura do Deuteronômio, capítulo 30, do versículo 10 até 14, o Salmo 18, Salmo responsorial, depois Colossenses, o primeiro capítulo, versículo 15 até 20, e o Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo 25 até 37. Ok? Vamos começar rezando, pedindo ao Senhor que nos dê a sua graça, a sua bênção, a inspiração do Espírito Santo para esta reflexão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei em nós o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que nesta noite apreciemos retamente todas as coisas, de modo especial esta liturgia desse domingo, todas as leituras, todas as mensagens, tudo aquilo que o Senhor Deus quer nos mostrar, quer nos ensinar nesta noite. E nós possamos gozar sempre da sua consolação, da consolação do Divino Espírito Santo. E que a Virgem Maria esteja conosco nesta hora, nos abençoe e interceda por nós diante de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, como eu disse, o tema central da liturgia deste domingo é a lei de Deus, a aliança de Deus com a humanidade, desde, podemos dizer, o paraíso terrestre até a nova e eterna aliança em Jesus Cristo, né? na cruz e no sangue de Cristo. A primeira leitura, muito bonita, do livro do Deuteronômio, né? no capítulo 30, versículos de 10 até 14, o livro do Deuteronômio, 30, de 10 até 14, diz assim: Se, Senhor teu Deus, observando os seus mandamentos e seus preceitos escritos neste livro da lei, e que voltes para o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma. Aí ele coloca o mandamento que hoje te dou, não está acima das tuas forças. É bonito isso, né? O mandamento que hoje te dou não está acima de tuas forças, nem fora de teu alcance. Ele não está nos céus, para que digas: quem subirá ao céu para nolo buscar, e nolo fazer ouvir, para que o observemos. Não está tampouco do outro lado do mar, para que digas: quem atravessará o mar para nolo buscar, e nolo fazer ouvir, para que o observemos. Mas esta palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, e tu a podes cumprir. Veja, é uma colocação bem clara sobre a lei de Deus, a palavra de Deus, que está perto de nós.
não é? Está na Bíblia, na palavra de Deus. Ele fala, não é? Começando aí no versículo 10, né? Contanto que observes a voz do Senhor teu Deus, observando teus mandamentos e teus preceitos escritos nesse livro da lei, e que voltes para o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Ou seja, voltar para Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, é viver os mandamentos da lei de Deus. Lá na Santa Ceia, Jesus falou para os discípulos o seguinte, né? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, aqui ele está dizendo, voltar para Deus é isso. E ele fala, o mandamento que hoje te dou não está acima das tuas forças. Ou seja, se Deus nos dá um mandamento, Deus nos dá uma lei, não está acima das nossas forças. Os mandamentos, eles são assim, inseridos no coração do homem. Não é? Santo Agostinho dizia que Deus escreveu os 10 mandamentos na pedra e entregou para Moisés, porque os mandamentos já estavam no coração do homem, mas o pecado não deixou mais o homem ler os mandamentos no seu próprio coração, ou seja, na sua própria natureza. Então, os mandamentos da lei de Deus são naturais. São leis naturais para a nossa felicidade. Né? Como comparam os teólogos, como assim se fossem numa estrada os sinais de trânsito. Por que tem os sinais? Para guiar o motorista. Se é uma curva muito fechada, então aparece lá aquela seta bem curva, devagar. Se é uma lombada, não corte. Se tem faixa dupla, não corte, porque pode vir outro carro do outro lado. Se o motorista não observa os sinais de trânsito, não obedece os sinais de trânsito, aí que acontecem os acidentes. A gente vê por que acontece tanto acidente nas estradas. Porque nós desobedecemos os sinais de trânsito. Né? Não passe de 110 por hora, o jeito anda 150, 160. Não corte, ele corta. Com a palavra de Deus acontece a mesma coisa. Com os mandamentos da lei de Deus acontece a mesma coisa. Quando a gente não segue os mandamentos da lei de Deus, acontecem os desastres. Então ele fala, isso é muito importante, o mandamento que hoje te dou não está acima das tuas forças, nem fora do teu alcance. Ele não está lá no céu, ou seja, não está longe de você, não está do outro lado do mar, porque você diz, quem que vai trazer? Não, está aqui, na palavra, na frente da gente. Toda hora a gente está ouvindo essa palavra. Hoje, então, pela internet, pelos meios de comunicação, pelas mídias sociais, você pode seguir no celular, você pode seguir, né, a liturgia diária, você pode seguir, se quiser, né, a oração litúrgica de 3 em 3 horas, né, o ofício das horas. Então, é bem claro, né? Agora, é claro uma coisa, né? Para a gente viver a lei de Deus, é preciso da graça de Deus. Quando ele fala aqui que não está acima das nossas forças, nós, evidentemente, contando com a graça de Deus. Porque realmente não é muito fácil de viver a lei de Deus. Não é? Quem é capaz de tomar um tapa numa cara, no rosto e virar outra face? Quem é capaz de amar o inimigo? Não é? Não revidar, não ir para, né, o revanchismo? É muito difícil. Mas quando você tem a graça de Deus, você consegue perdoar, você consegue amar, você consegue fazer a caridade que a lei de Deus pede e tantas outras coisas. Né? Porque o pecado original enfraqueceu a nossa natureza, enfraqueceu a nossa vontade, enfraqueceu a nossa liberdade, enfraqueceu a nossa inteligência. Cristo veio exatamente para, né, dar ao homem uma força nova. Né? São Paulo fala, quem está em Cristo é uma nova criatura. Está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, se não me engano. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Ou seja, com a graça de Deus é possível vencer, né, todos os obstáculos que impedem viver a lei de Deus. E é muito bonito isso, né? Ele fala aqui no versículo 14, esta palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, e tu a podes cumprir. Então, Deus, é lógico, é fiel, São Paulo diz. Né? Deus não vai
colocar para nós algo impossível de viver. Agora, evidentemente, é preciso a gente ter a graça de Deus, né? É preciso ter a oração, é preciso ter a ajuda dos sacramentos, né? Para que a gente possa viver essa lei de Deus. Porque por causa do enfraquecimento que o pecado original trouxe em nós, né? Dificultou esta vivência. Bom, depois nós temos a beleza do Salmo 68. Eu digo beleza porque é um salmo onde o salmista ele expressa assim todo a sua angústia diante do que ele está vivendo, né? O título desse Salmo 68 é Lamentação em meio à perseguição, né? Então, o povo de Deus, né, para viver essa lei de Deus, para caminhar, né, com Deus, o povo de Deus teve muita provação, muita tribulação. Então, o salmista diz, salvai-me, ó Deus, porque as águas me vão submergir. Estou imerso num abismo de lodo, no qual não há onde firmar o pé. Aí ele vai colocando uma série de coisas, né? Tornei-me um estranho para meus irmãos, um desconhecido para os filhos de minha mãe. Aqui o salmista extrapola toda a sua angústia, todas as suas lamentações, na realidade humana que nós todos tantas vezes vivemos, né? Os salmos são assim bem encarnados, né? O salmista mostra bem a realidade. Por exemplo, no versículo 14 ele diz, minha oração, porém, sobe até vós, Senhor, na hora de vossa misericórdia, ó Deus. Não escondais ao vosso servo a vista de vossa face. Atendei-me depressa, pois estou muito atormentado. Então o salmista ele é coerente na sua oração. Ele coloca diante de Deus aquilo que está na sua alma. E é assim que a gente deve rezar também. A gente deve colocar na oração para Deus aquilo que está na nossa alma. Se é sofrimento, se é alegria, se é falta de paz, pedindo socorro de Deus. Aqui ele diz assim, eu, porém, miserável e sofredor, seja protegido, ó Deus, pelo vosso auxílio. É o versículo 30. Cantarei um cântico de louvor ao nome do Senhor e o glorificarei com um hino de gratidão. Aí ele já passa a agradecer a Deus porque Deus o socorreu, né? Ó vós humildes, olhai e alegrai-vos, vós que buscais a Deus, reanime-se o vosso coração. Vós que buscais a Deus, reanime-se o vosso coração. Ou seja, o salmista é um salmo bastante longo, né? É um salmo que ele tem aqui 37 versículos. Mas o salmista, ele começa apresentando a Deus todo o seu sofrimento, toda a sua lamentação, mas ele termina agradecendo, termina louvando a Deus, né? É o que a palavra de Deus nos ensina, ok? Bom, depois nós temos aí a carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15 a 20. Então mostra, né, a grandeza de Cristo, que veio estabelecer a lei definitiva. A gente viu na primeira leitura o livro, né, lá do Deuteronômio, capítulo 30, que era a lei mosaica, lá do Antigo Testamento. Mas que Deus dizia, ela está perto de ti, na tua boca e no teu coração, e tu a podes cumprir. Mas Cristo veio trazer a nova lei, né, para a igreja, a aliança eterna com o povo. Então, a igreja coloca para nós aqui agora, né, a leitura que é da carta aos Colossenses, né, no capítulo 1, do versículo 15 até o versículo 20, né, colocando aí o que a gente precisa saber. Colossenses, capítulo 1, versículo 15, é uma coisa maravilhosa esse texto de São Paulo, né? Muito bonito. São Paulo começa dizendo no versículo 1, ou melhor, no versículo 15, essa palavra tem o título de eminência de Cristo, a grandeza de Cristo, né? Ele diz, ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. É bonito isso, né? A imagem do Deus invisível. Deus é invisível, o Pai é invisível, o Espírito Santo é invisível, o Verbo é invisível, a Santíssima Trindade é invisível, mas o Verbo se fez homem. O Verbo habitou entre nós. Então, a carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 3, a carta aos Hebreus diz assim, ele é o esplendor da glória de Deus,
a imagem do seu ser, né? Sustenta o universo com o poder da sua palavra. A imagem de Deus. Então, Cristo revela o Pai, Cristo revela a Santíssima Trindade nele, porque Deus é uno, né? Deus é indivisível, as três pessoas são inseparáveis. Como Cristo é Deus, então ali Deus, nós temos ele colocado. Então ele é a imagem de Deus invisível. O primogênito de toda a criação, quer dizer, isso é o primeiro que ressuscitou, né? É o primeiro que o Pai permitiu que se encarnasse como homem, é o primeiro que ressuscitou dos mortos. Por isso, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra. As criaturas visíveis e as invisíveis. Tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então veja, lá no Evangelho de São João, capítulo 1, São João começa dizendo o seguinte, né? Tudo foi criado pelo Verbo. E nada de tudo que existe foi criado sem ele. Ou seja, o Pai criou todas as criaturas visíveis e invisíveis, também os anjos, por Cristo, né? No poder do Espírito Santo. Então, por isso que isso é o primogênito de toda a criação, né? E ele continua dizendo o seguinte, né? Ele existe antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele. Ele é Deus. Cristo é gerado no seio do Pai desde toda a eternidade. No credo niceno-constantinopolitano nós rezamos: Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, porque ele não é criatura. Ele é gerado desde toda a eternidade no seio do Pai. Por isso ele coloca aqui, ele existe antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele. É o que diz a carta aos Hebreus. Ele mantém o universo pelo poder da sua palavra. Como é poderosa a palavra de Cristo, né? Cristo fala e a coisa acontece, né? Ele, né, deu ordem e o pão se multiplicou. Ele deu ordem e o vento se acalmou, o mar se acalmou, Lázaro ressuscitou pelo poder da palavra. Então aqui ele diz que pelo poder da palavra, né, subsiste e faz todas as coisas subsistirem, né? Depois ele coloca o seguinte: ele é a cabeça do corpo da igreja. Aí, quem é a igreja? A igreja é o corpo místico de Cristo. Ele é a cabeça, né? Nós somos os membros. É claro que a igreja não é um corpo, isso é uma analogia, uma alegoria, uma maneira de explicar, porque a cabeça é ter o comando. Então ele é o cabeça da igreja, é o comando da igreja. Nós somos seus membros, né? Por isso a igreja, meus irmãos, é fundamental. Tem pessoas que pensam assim: eu quero Cristo, mas eu não quero a igreja. Não, a igreja está cheia aí de padre cometendo pecado, até bispo, né? Eu não quero saber. Não. Pode todos os padres errarem, os leigos errarem, os bispos errarem, Cristo não erra. A cabeça da igreja não erra. A alma da igreja é o Espírito Santo. A igreja sempre vai continuar sendo santa. É dogma de fé. Igreja está no credo. Una, santa, católica e apostólica, né? Os pecados nossos não ferem a santidade da igreja, como instituição divina, né? Instituída pelo Cristo, sendo ele a cabeça dessa igreja, o Espírito Santo, a sua alma, tá? Depois ele coloca aqui o seguinte, né? Porque aprove a Deus fazer habitar nele toda a plenitude, ou seja, todas as graças de salvação e de redenção. O Pai colocou tudo em Cristo. E por seu intermédio, reconciliar consigo todas as criaturas, por intermédio daquele que, ao preço do próprio sangue na cruz, restabeleceu a paz a tudo quanto existe na terra e nos céus. Engraçado. É um mistério esse, né? Também nos céus. Né? Sabemos que o Cristo, com o seu sangue derramado na cruz, ele apresentou a justiça divina, uma reparação de valor infinito. Por quê? Porque o pecado
fere a majestade infinita de Deus. Então, só uma reparação infinita poderia reparar isto. Por isso que nenhum homem seria capaz de fazer a redenção da humanidade. Então, o Verbo se faz carne. O Verbo se apresenta no seio do Pai, né? E fala: Pai, dai-me um corpo, né? Para que eu cumpra essa missão, né? De resgatar a humanidade que está nas mãos do demônio. Que o demônio sequestrou a humanidade no paraíso. Cristo foi lá trazer a humanidade de volta. É como se, né, alguém que é sequestrado e o sequestrador pede um resgate altíssimo que ninguém pode pagar, né? Ninguém podia pagar, mas o Cristo veio pagar. Então ele reconciliou, diz aqui, né, esse texto, pelo preço do próprio sangue na cruz, restabeleceu a paz a tudo quanto existe na terra e nos céus. Está aí, é o Cristo Redentor que salva a humanidade. Então, esse trecho, né, de Colossenses, capítulo 15, capítulo 1, versículo 15 até 20, mostra essa eminência de Cristo. O Cristo que veio trazer para nós o quê? A nova lei. Quando Cristo vai começar a sua missão, São Mateus coloca logo ali o Sermão da Montanha. Aqueles três capítulos, 5, 6, 7 de São Mateus, onde Cristo apresenta a nova lei, a lei do Espírito, né? Lá no Deuteronômio 30, a gente viu ele dizendo, né? Esta é a lei, você pode cumprir, porque ela está perto de você, né? Na tua boca e no teu coração. Agora o Cristo coloca essa lei, né, aperfeiçoada. Ele falou: eu não vim para revogar a lei, eu não vim para destruir tudo, não, eu vim para aperfeiçoar, levar a lei à perfeição, né? E levou mesmo, né? A caridade profunda, né? O Espírito Santo conduzindo a nossa vida, né? Nessa nova aliança que ele vai fazer com a humanidade. Bom, depois nós temos, meus irmãos, aqui, né, a leitura de São Lucas, capítulo 10, versículo 25 até 37. E aqui a gente vê também uma outra passagem muito bonita, aquela do bom samaritano, né? São Lucas tem essa capacidade de mostrar, né, a caridade que o Cristo quer que a gente faça. E aqui a gente tem uma lição muito importante. Lucas 10, do versículo 25 até o versículo 37. Então vamos ver. Lucas 10, 25 até 37. É aquela passagem bonita, aquela parábola do bom samaritano, né? Essa passagem é tão bonita que São Mateus também narra no capítulo 22 dele, e São Marcos também narra no capítulo 12. Então, realmente, os três evangelistas colocaram essa narrativa, o que dá um peso especial ao acontecimento, ao ensinamento de Jesus. Ok? Então, ele diz aqui: levantou-se um doutor da lei e, para pô-lo à prova, perguntou: mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? Veja, esse doutor da lei, ele não queria aprender. O próprio evangelista disse: para pôr Jesus à prova, maldade. Eles queriam a todo custo pegar Jesus numa cilada. Eles queriam ver se Jesus contrariava algum ponto da lei de Moisés para poder incriminar Jesus, né? A gente vê ainda hoje, também acontece isso, né? Muitas vezes as pessoas que não querem aceitar a lei de Deus, não querem aceitar Cristo, não querem aceitar a igreja, começam a fazer uma série de perguntas assim, para tentar embaraçar os cristãos, né? Para tentar fazer confusão, não para aprender. Bom, então, mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? Disse-lhe Jesus: que está escrito na lei? Como é que lês? Respondeu ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu pensamento. É o que está lá no livro do Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 5. Esse doutor da lei conhecia realmente, né, a lei. Bom,
Falou-lhe Jesus: respondeste bem, faze isto e viverás. Pronto, você quer ganhar a vida eterna? Você acabou de dizer que é preciso amar a Deus sobre todas as coisas, né? E amar o teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse, né? Esta é a lei e os profetas. São Paulo, a caridade é o vínculo da perfeição, né? E aí, ele ainda perguntou para Jesus, né, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Né? Amar a Deus sobre todas as coisas, eu sei. Né? E quem é o meu próximo? Né? Uma pergunta muito boa, né? Eu acho interessante, sabe, que Jesus aproveita essas ciladas dos seus inimigos exatamente para ele deixar para nós ensinamentos profundos, ensinamentos, né, que depois calam na vida da gente. Então Jesus contou o seguinte: um homem descia de Jerusalém a Jericó. Jericó, aquela cidade mais antiga que se conhece talvez na história da humanidade, tem mais de 10 mil anos, e que fica mais ou menos a 400 metros abaixo do nível do mar. Algo diferente, né? É uma profunda depressão, né? Onde tem ali também o Mar Morto. Então, ele descia de Jerusalém a Jericó e caiu na mão dos ladrões, que o despojaram e depois de terem maltratado com muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o meio morto. Coisa triste, né? Os ladrões bateram neste homem, machucaram, cheio de ferimentos, roubaram o que ele tinha e deixaram ali meio morto, né? Por acaso desceu pelo mesmo caminho um sacerdote, viu e passou adiante. É interessante isso, falando um sacerdote, né? O sacerdote conhece a lei, né? Mas, no entanto, passou. Não reconheceu nele o seu próximo, né, que a lei manda amar. Igualmente, um levita, chegando àquele lugar. Por que coloca aqui um levita? Porque a tribo de Levi, eram 12 tribos de Jacó, a tribo de Levi era a tribo de onde saíam os sacerdotes. Então passou um sacerdote, não atendeu, passou um levita, de uma tribo especial. É a tribo, digamos assim, que da onde saíam os sacerdotes, né? Viu e passou também adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando àquele lugar, viu e moveu-se de compaixão. Interessante, um samaritano. O samaritano, nós sabemos, ele era considerado pelos judeus um pecador, né? Alguém assim, um pagão. Por que isso? Porque você sabe que a Terra Santa é dividida em 3 partes, né? O norte, a Galileia, no centro, a Samaria, e no sul, a Judéia. Né? Bem, no ano 722 a.C., houve uma separação das 12 tribos de Israel. 2 tribos ficaram no sul e 10 tribos ficaram no norte, separadas da tribo de Judá. Né? Foi uma rebelião daquele, né, sujeito chamado Jeroboão, que rompeu com o filho de Salomão, Roboão, e separou as 10 tribos de Israel. Mas acontece que, exatamente por causa do pecado de Salomão, do pecado de Jeroboão, Deus abandonou essas 10 tribos, elas foram levadas para o exílio da Assíria, no ano 722 a.C. Bem, e o que aconteceu? Vieram da Síria pagãos e ocuparam a Samaria. Por isso que os judeus não gostavam dos samaritanos, porque já não eram mais judeus. Os judeus foram para o exílio e vieram os pagãos. É isso que gerou aquele conflito entre judeus e samaritanos. Mas é interessante que o judeu estava caído à beira do caminho, mas o samaritano vai lá e o atende. O que mostra, né, que não pode haver discriminação de sexo, raça, cor, religião, quando é preciso fazer o bem. É aquilo que o povo diz: fazer o bem sem olhar a quem. Pode ser seu inimigo, você deve fazer o bem a ele. São Paulo fala isso na carta aos Romanos, capítulo 12, São Paulo fala: se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. O seu inimigo. É o que esse samaritano fez. Ele não olhou que era um judeu que estava ali, que o desprezava, que o considerava um pagão. É interessante como que Jesus detalha essa questão, né? Ele coloca assim, igualmente um levita, tal, aí ele coloca: aproximando-se
atou-lhe as feridas, quer dizer, com as próprias mãos, ele cuidou da ferida do homem caído, colocando nelas azeite e vinho. Eles usavam azeite, que o azeite ele hidrata, né? E o vinho é esterilizante, né? Colocou-o sobre a sua própria montaria e levou a uma hospedaria e tratou dele. Que carinho, né? Colocou na montaria dele, quem sabe um cavalo, um jumentinho, não sei, e levou o homem até uma hospedaria, né? No dia seguinte, tirou 2 denários. Olha, gente, um denário era naquele tempo o equivalente ao salário de um dia de um trabalhador. Vamos colocar aí R$100, por exemplo, né? Tirou 2 denários, é mais ou menos hoje R$200, e deu ao hospedeiro, dizendo-lhe, trata dele, e quanto gastares a mais, na volta eu pagarei. Eu vou fazer a minha viagem, mas na volta, depois, se você tiver gastado mais, eu pagarei. Né? É muito bonito isso daqui. Aí ele coloca o seguinte: qual desses 3 parece ter sido o próximo daquele que caiu na mão dos ladrões? Jesus pergunta para aquele doutor da lei. Respondeu-lhe o doutor: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze tu o mesmo. Vai você e faze tu o mesmo. Ou seja, quando você encontrar alguém no seu caminho precisando de você, ajude-o. É a caridade. Né? Nós não somos obrigados, né, a fazer caridade para todo mundo. Nem podemos, nem conseguimos. Mas aquele que está na minha frente, que precisa de mim, esse é o próximo mais próximo. Né? Para aquele que é casado, o próximo mais próximo é a mulher e os filhos. Quem sabe os netos, né? Quem sabe as noras, os genros, é o próximo mais próximo, os vizinhos, aquelas pessoas que vêm em busca de socorro, conversar com você, toca o telefone para você ou bate na sua porta. Esse é o próximo mais próximo, que a gente não pode deixar de ajudar na medida do possível. Não importa, como a gente viu aí, eu acho que Jesus quis mostrar nessa palavra exatamente isso, né? Quando ele coloca lá um samaritano e um judeu, que eram inimigos, e o samaritano trata do judeu, né? Jesus quer mostrar exatamente isso. Não olhe quem é que está precisando de você. Aí um exemplo maravilhoso que a gente vê, meus irmãos, é dos santos. Os santos que se dedicaram à caridade, como por exemplo, Madre Teresa de Calcutá. Ela era europeia, né? Saiu da Bulgária, se não me engano, e foi lá para a Índia, cuidar dos indianos, cheio de feridas, às vezes até com bichos no corpo. E ela não queria saber se era cristão ou se não era cristão. Era hindu. Há uma passagem muito interessante na vida de Madre Teresa de Calcutá. E eu até escrevi um livro sobre a vida dela, porque eu sou encantado com Madre Teresa de Calcutá. Um dia, ela encontrou... primeiro, ela ia receber um prêmio do Papa Paulo VI, que foi à Índia. Olha que coisa interessante. O Papa ia dar uma gratificação de dinheiro grande para a obra dela, né? Muito bem. E na hora que ela ia indo para o encontro com o Papa, ela encontrou um velho judeu abandonado, quase à morte. Ela deixou de ir no encontro com o Papa Paulo VI, ficou com aquele homem ali, pegou aquele homem, né, no braço, e aquele homem estava quase já morrendo, né? E aquele homem disse para ela cuidou dele, deu carinho para ele, deu uma atenção para ele, e aquele homem, aquele hindu, disse para ela, né, eu vivi a vida inteira como um cachorro, mas agora eu morro como um anjo. Olha que interessante. Vivi a vida inteira como um cachorro, mas pelo menos agora eu morro como um anjo, nos braços da Madre Teresa. Impressionante, né? Outra vez ela encontrou, lá nas ruas de Calcutá, um indiano, tudo sujo, com feridas, tinha até
bicho nas feridas. E ela com as suas irmãs levaram lá para a casa dela, a casa delas, tratou dele, curou dele. Quando ele, né, melhorou, ele falou para ela assim: madre, por que a senhora está cuidando de mim? Eu sou hindu, eu não sou cristão. Né? Aí ela disse: porque eu vejo Jesus em você. E então ele falou para ela assim: é, madre, então bendito seja Jesus. Olha que interessante. O hindu falou: bendito seja Jesus. E aqui, meus irmãos, a gente tem que entender o que é essa caridade com o próximo. A caridade é diferente de filantropia. Filantropia é você fazer o bem, assim, num gesto humano. É bonito, mas é um gesto humano apenas. A caridade é algo mais. A caridade você faz o bem porque você vê no outro o Cristo. Entende? Jesus não falou lá no sermão ou melhor, lá no capítulo 25 de São Mateus, né? Ele diz: sempre que fizesses, né, o bem ao menor dos meus pequeninos, é a mim que o fizeste. Então, o cristão, quando ele faz o bem a alguém, é por amor a Cristo, porque ele vê Cristo no outro. Sim, Cristo se identifica com o sofredor. Veja que quando, por exemplo, São Paulo perseguia os cristãos e Jesus apareceu para São Paulo, o que foi que Jesus disse para Paulo? Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus não falou: Paulo, Saulo, por que você persegue os cristãos? Não, porque você me persegue. Porque que se identifica com o cristão, se identifica com aquele que sofre. Né? São Camilo de Leles, que viveu sua vida inteira fazendo bem, especialmente nos hospitais, né? Um dia ele foi atender um doente e alguém o chamou e diz: não, espera, deixa eu atender o Cristo primeiro. Depois que eu atender o Cristo, eu vou ver o que você quer. Né? Tá aí, é isso que sempre deu força, né, para os santos que se entregaram, sim, a uma vida de caridade. Né? Porque não é pura, simplesmente filantropia, é caridade. É o amor a Deus que nos leva a ter o amor ao próximo. Por isso que Jesus colocou que a primeira lei é essa: amar a Deus sobre todas as coisas e, por amor a Deus, amar ao próximo. Quando a gente ama a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças, a gente também quer amar o próximo. Por quê? Porque todos são filhos de Deus. E Deus não pode ficar satisfeito de ver um filho abandonar o outro filho na necessidade. Né? É essa a razão de todas essas coisas. Bom, meus irmãos, é isso que eu tinha para dizer hoje. Hoje eu estou de viagem, não estou na minha casa, mas eu queria deixar pelo menos essa rápida reflexão aqui sobre a liturgia de amanhã. O contexto básico, como eu disse, é a lei de Cristo, a lei de Deus. Começa lá no Antigo Testamento e Cristo aperfeiçoou. Ele que é o primogênito de toda a criação. Né? Ele que levou a lei à perfeição, ele que cumpriu toda a lei e que deixou para nós a lei, né, a ser vivida no Espírito Santo, na força, na graça do Espírito Santo. Quero pedir ao Senhor, no final dessa nossa reflexão de hoje, pedir ao Senhor que nos dê essa graça, né, de amar o próximo como a nós mesmos, né? Ter compaixão daquele que sofre, ter misericórdia daquele que precisa da nossa ajuda, né? E que nos dê a graça, a bênção de termos a capacidade, termos o dom de poder ajudar aqueles que nos precisam. A igreja fala das obras de misericórdia materiais e as obras de misericórdia espirituais. Né? As obras de misericórdia materiais, dá de comer a quem tem fome, dá de beber a quem tem sede, dá roupa para quem está nu, etc. Mas fala também das obras espirituais. Né? Aquilo que a alma precisa. E é mais importante aquilo que a alma precisa do que aquilo que o corpo precisa. Então, essas necessidades do próximo é que eu peço a Deus nesta noite que nos dê a sua graça, nos dê a sua bênção, nos dê a sua força para que
a gente possa viver. Tá bem? Muito obrigado, meus irmãos, por estarem comigo até agora. Que Deus os abençoe. E se Deus quiser, na segunda-feira, às 7h30, nós podemos fazer a nossa sessão de perguntas e respostas, ok? Você pode encaminhar a sua pergunta pelo Facebook, né? E nós vamos coletando essas perguntas para na segunda-feira, às 19h30, a gente responder, tá bem? Um grande abraço, fique com Deus, que Nossa Senhora te abençoe nesta noite e neste final de semana.